Programa APASB na TV. Apoio Cultural. Walter Beltrame Materiais de Construção. Olá, Santa Maria e região! Estamos iniciando nosso programa APASM na TV, o programa da Associação dos Profissionais de Administração de Santa Maria, aqui na nossa TV Santa Maria, o canal da nossa comunidade. E como você sabe, nosso programa conta sempre com o apoio de Walter Beltrame. Este é o nome em materiais de construção. Você quer saber mais sobre o trabalho da APASM, inclusive as principais novidades no universo da administração profissional no coração do Rio Grande do Sul? Acesse o site da APASM, www.apasmrs.org, ou os perfis da entidade nas redes sociais, no @apasmoficial. E hoje vamos falar um pouco sobre cultura e suas diferentes formas de organização, difusão e expressão. E para falar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui em nosso estúdio a presença dele, diretor da editora da Universidade Federal de Santa Maria, professor universitário também junto à nossa UFSM, ele que é administrador, doutor em economia e também membro da Academia Santamarense de Letras, professor Daniel de Arruda Coronel. Obrigado, professor, pela sua presença no nosso estúdio. Seria uma satisfação poder recebê-lo, justamente para falar de um assunto tão nobre, né, muitas vezes tão pouco explorado, até mesmo pela grande mídia, pelas diversas entidades, que é justamente falar em cultura. Né? O senhor que atua justamente numa entidade, na editora da Universidade Federal de Santa Maria, como diretor da nossa editora da UFSM, né? E justamente tem sempre muita coisa para nos falar, até porque a editora é bastante atuante em diversas feiras, congressos e eventos, e a gente justamente quer conhecer inicialmente que novidades, quais as principais novidades que a editora da UFSM oferece esse ano para a comunidade, tanto da UFSM como também de Santa Maria, professor. Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de participar mais uma vez aqui do programa da APASM. É sempre uma satisfação, uma alegria podermos vir aqui conversar e dialogar por alguns minutos. A editora da UFSM, desde dezembro de 2013, ela vem passando por profundas e significativas mudanças. O objetivo dessas mudanças é deixar a editora mais perto da comunidade e cumprir efetivamente o seu papel social, que é contribuir para a construção do conhecimento. Este ano nós já iniciamos a programação da editora. Em março nós participamos ativamente da Semana da Calorada, onde a editora esteve mais perto dos estudantes, a editora mostrando para os acadêmicos que estão chegando na UFSM o que ela está fazendo, qual o seu papel para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento local. Agora, no mês de março, também nós vamos ter duas importantes atividades da editora. Nós temos na próxima sexta-feira uma palestra com a fonoaudióloga Carla Viegas, uma parceria da editora sobre comunicação. Na próxima semana a editora está com uma proposta com o objetivo de fidelizar clientes, estar mais próximo da comunidade, que é a caça aos ovos. E em abril e maio a editora está com o seu grande evento, onde a editora tem a oportunidade de prestar conta para a comunidade de Santa Maria e região do que efetivamente faz, que é o lançamento na Feira de Santa Maria. Vamos lançar 10 livros impressos, mais os eletrônicos. Também este ano já está programado para setembro, a editora vai fazer um grande curso com previsão de entre 900 e 1.000 pessoas, de redação acadêmica, com o professor Gilson Volpato, no centro de convenções. Que ótimo. Fora isso, a editora também esse ano está lançando novos produtos pela sua grife.
Nesse primeiro mês de março, para você ter uma ideia, a editora já recebeu 15 novas propostas de livro, ou seja, cada vez mais aumentando a procura da comunidade para publicar livros na editora da UFSM. Isso é fruto de um trabalho muito bem organizado, de planejamento, com acuidade e seriedade que a editora vem tratando o seu leitor e o seu público-alvo. Assim, professor, também nesse sentido, você falou justamente dos vários eventos que estão programados para este ano. Há algum desafio, alguma barreira, alguma coisa que o senhor gostaria de destacar nesse sentido para ser alcançado esse ano pela editora em 2018? Um dos grandes desafios que a editora vem passando nos últimos anos, e mesmo assim ela conseguiu superar, conseguiu ter uma maior pujança na comunidade, é a questão de restrição orçamentária. O nosso orçamento, se comparado a 2013, diminuiu significativamente. A previsão desse ano não é muito adequada, vai merecer uma análise com muito cuidado, mas a editora, desde que nós assumimos, nunca atrasou a publicação de nenhum livro, tanto impresso como eletrônico, por causa de recursos. Nós montamos um planejamento eficaz, eficiente, com o objetivo de dar vazão a essa demanda dos professores, da nossa comunidade universitária. Então, justamente, né, a cultura a gente tem observado por diversos governos, tanto municipal, estadual, federal, é sempre que a filhinha pobre de todo o governo, todo o planejamento governamental, né, onde se corta os primeiros recursos, justamente da cultura, né, e muitas vezes a editora, por trabalhar nessa área, também sofre muito, né, professor? Outra questão que a gente quer ver também, como está, o senhor que trabalha nessa área, como está a questão do mercado de livros em nossa região, até mesmo no estado? O que o senhor verifica nesse sentido? Os livros físicos têm perdido espaço para os livros virtuais? Santa Maria, vou começar aqui pela uma análise mais micro-regional, para depois nós falarmos do estado. Santa Maria, por ser uma cidade com uma característica universitária, uma cidade de cultura, ela tem um bom potencial. Essa potencialidade que nós temos precisa ainda ser melhor aproveitada. Nós temos condições de explorarmos com ações estratégicas, com ações bem focadas, todo esse potencial que nós temos. Uma questão importante é que muitas vezes vem sendo discutido a questão do livro impresso e do livro eletrônico. Eles não são de forma alguma concorrentes, mas sim complementares. Por quê? O livro eletrônico, a tendência é que as novas gerações estejam mais conectadas, mais ligadas a este formato. Mas nos últimos anos, os resultados estatísticos que nós temos acesso, mostram que mais de 90% dos usuários preferem o material impresso. E voltando um pouquinho à editora da UFSM, quando nós assumimos, em 2013, a editora não tinha publicado nenhum e-book, era zero o livro de e-book. Nós vamos chegar esse ano com aproximadamente 50 livros publicados em formato eletrônico. Em 4 anos, 50 vezes mais? Em 4 anos, nós aumentamos significativamente, fizemos uma parceria sólida com a Fundação Getúlio, com a FGV, do Rio de Janeiro, que nos deu condições de espraiarmos toda a nossa potencialidade, tudo o que nós produzimos aqui na UFSM para as diversas regiões do país. O senhor tem percebido alguma questão de resistência, talvez, de autores, quando procuram para publicação, fazer livros pela editora, alguma certa rejeição em relação ao livro digital, em relação ao físico, ou o senhor acha que está mudando a cultura aos poucos, mudando o pensamento de quem publica também, professor? A grande parte dos autores, quando submetem um livro para a editora, aí mais de 80% ele já faz o pedido de maneira expressa que o livro seja publicado prioritariamente ou só no formato impresso. Tem-se ainda uma cultura que o livro eletrônico ainda não é um livro, uma espécie de uma segunda classe, o que não é. É um livro com a mesma qualidade, tem mais oportunidades no livro eletrônico, porque através dos recursos digitais, recursos gráficos, dá para explorar melhor o potencial deles, com vídeos, com imagens coloridas, tem um amplo potencial a ser explorado. Talvez, será que isso, professor, não poderia ser talvez lá na própria questão das escolas, o próprio ensino superior, talvez careça um pouco de incentivar os alunos a trabalhar essa questão? Porque muita gente sabe que as bibliotecas de ensino superior também hoje em dia já oferecem e-books, né? E isso parece que ainda a própria biblioteca, às vezes os próprios bibliotecários talvez não tenham uma política
talvez bem adequada para orientar os alunos acadêmicos também a procurar esses e-books. Será que talvez esteja faltando isso, professor, no geral, você percebe? Ou já há uma mudança mais nesse sentido também nas próprias bibliotecas? Eu acho que está faltando um pouco de planejamento e um melhor direcionamento. Por que planejamento, no primeiro momento? Ou seja, as escolas do ensino fundamental e ensino médio deveriam mostrar para os estudantes a importância desse material eletrônico, a importância de ser reduzido os custos, que em vários portais tem livros, como o domínio público, por exemplo, gratuitos, disponíveis para download. Enfim, é uma possibilidade muito grande que ainda não está sendo plenamente utilizada. E um outro aspecto, a questão de organização, organizar melhor estratégias com o objetivo de difundir, de divulgar os livros eletrônicos. Puxando um pouco mais para a questão da cultura mesmo, professor, a gente tem percebido justamente que às vezes até vários profissionais da administração, até como o programa da PASME é voltado para profissionais da administração, tem percebido justamente um certo distanciamento, parece, dos profissionais da administração em relação à cultura. A gente tem visto justamente o senhor é um profissional bastante aproximado da cultura, das vertentes culturais que permeiam Santa Maria. Como é que o senhor como exemplo até, sabendo que o senhor passou e que pode ser de exemplo, como é que os profissionais da administração também podem se inserir, se aproximar das questões culturais, de promoções de eventos, de espaços de participação cultural que muitas vezes não são ocupados, professor? Essa é uma boa questão. Há um espaço significativamente num setor chamado economia da cultura, economia cultural, ou seja, e profissionais das áreas de administração, economia tem um papel estratégico, um papel importante no sentido de planejamento, no sentido de estratégias de marketing, no sentido de um planejamento financeiro, ou seja, esses profissionais dessas áreas têm um nicho de mercado muito importante, visando dar uma contribuição com acuidade, uma contribuição moderna, com o objetivo de nós modernizarmos, termos ações culturais, as políticas culturais mais efetivas, mais modernas e que atendam efetivamente os seus anseios. A gente até estava conversando até antes mesmo de que iniciarmos o programa, né, que às vezes a cultura é vista como a filha pobre do governo, né, de todos os governos. A gente fala em várias esferas, nível municipal, federal, estadual, né, e as diferentes também formas de incentivo à cultura, embora tenhamos hoje a lei de incentivo à cultura que permitir um avanço nesse sentido, mas parece que a falta de investimentos em cultura em relação à educação mostra que a cultura parece estar sendo preterida em relação à educação. Isso é verdade? Isso é perceptível mesmo? Porque a gente justamente observa, a saúde existe uma rede hospitalar, existe uma rede de postos, a educação existe colégios, faculdades, né, a segurança pública existe polícias de diversos níveis, e a cultura, né, professor? Parece que a cultura está solta, né, contando que um ou outro faça alguma coisa. Existe uma rede organizada, né, como hospitais, pós-saúde, existe na saúde, como na educação, as escolas, as universidades, e a cultura parece que está aquém disso. Será que nós estamos atrasados em relação nesse sentido, professor? O Brasil, na minha opinião, carece ainda dos resquícios de uma cultura patrimonialista muito bem fundamentada, muito bem discutida por pensadores como o Raimundo Fauro, no livro Os Donos do Poder. Ou seja, nós temos uma cultura patrimonialista que uma tênue divisão do que separa o que é público e o que é privado. Isso faz com que áreas estratégicas para o desenvolvimento econômico e social de uma nação, como educação e cultura, sejam tratadas como uma categoria de segunda classe. Ou seja, os investimentos em educação no Brasil são muito baixos. Se o Brasil quer efetivamente ser um país grande, ser um país desenvolvido, ele tem que começar a fazer a sua revolução escolar, a sua revolução educacional. E a cultura não pode andar separada da educação. Cultura e educação têm que andar juntos, mas para andar juntas elas precisam do que? Ambas de investimento. Quando a gente observa dados estatísticos, os investimentos em cultura são muito baixos, ficam muito baixos. Sempre a área cultural recebe a mínima fatia do orçamento das gestões municipais, estaduais. Então, para mudar para o país efetivamente explorar seu potencial cultural, artístico, valorizar todas as formas, todas as formas de cultura, efetivamente tem que passar por investimentos, tem que passar por atração, uma forma de capilarizar recursos,
visando torná-los como um emulador do desenvolvimento econômico. Né, não separar, mas exatamente. Que hoje, justamente, até recentemente houve esse questionamento, separar a educação da cultura. Então não seria esse o caminho, andar ambas juntas. Ambas tem que andar juntas, ou seja, cultura e educação são estratégias para o desenvolvimento. Quando eu estou dizendo andar juntas, não necessariamente, de forma alguma, ter criadas numa mesma pasta, mas sim cultura e educação, ambas têm que ter seus orçamentos próprios, ambas têm que ser respeitadas as suas peculiaridades, com o objetivo de que efetivamente consigam contribuir para uma nova configuração social do país. Isso, justamente essa integração que a gente justamente percebe, né, professor, que está faltando no Brasil e que talvez seja um grande diferencial para a nossa competitividade como um todo. Vocês sabem, professor, que esse nosso assunto é vasto, a gente vai para um breve intervalo e nós já voltamos. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos de volta com o nosso programa APASME na TV. O programa da Associação dos Profissionais de Administração de Santa Maria, aqui na nossa TV Santa Maria, o canal da nossa comunidade. Nosso programa conta sempre com o apoio de Walter Beltrame. Este é o nome em materiais de construção. Estamos dando continuidade ao nosso primeiro bloco. Agora, neste segundo bloco, como você percebeu, estamos aqui com o professor Daniel de Arruda Coronel, ele que é administrador, doutor em economia, diretor da editora da UFSM, professor também junto à mesma instituição, membro da Academia Santamarense de Letras também. Professor, a gente sabendo esses seus títulos, até falei para o professor aqui, se você não me lembrar de algum, por favor, até pode me lembrar que a gente acrescenta inclusive. Professor, até aproveitando esse seu know-how de conhecimento na área, a gente quer saber também, na sua opinião, se Santa Maria carece de algum evento cultural que marque a sua identidade, né? A gente tem percebido que, por exemplo, Passo Fundo tem a Jornada Nacional de Literatura, né? Até Uruguaiana tem o Carnaval de Rua, que é uma cultura mais de massa. Porto Alegre, recentemente, nos deu um belo exemplo do Porto Verão Alegre, com diversas formas de expressão teatral. A Festa da Uva de Caxias do Sul, Festival de Cinema de Gramado. São vários exemplos que marcam a identidade dessas cidades. Santa Maria, como sendo uma cidade de cultura, o senhor acha que a gente tem ou a gente não tem, ou a gente poderia ter algo nesse sentido, professor? Santa Maria, embora tenha o título de cidade de cultura, ainda tem muito a buscar para honrar esse título. Por quê? Os dois grandes eventos culturais que nós temos aqui em Santa Maria, eu diria 3 grandes eventos, são a Feira do Livro, que acontece em abril e maio, o Carnaval e o Balonismo. O que anda acontecendo nos últimos anos com o Carnaval? Por causa dos recursos, pela ausência dos recursos, 2 anos seguidos não foi feito. E como é que pode ser revertido? E como outros importantes eventos deveriam ser feitos? Não adianta chegar 1 mês, 2 meses antes do evento e dizer assim, nós não temos recursos. Tem os gestores, os profissionais da área, tem 365 dias para pensar nessas atividades, para buscar patrocinadores. Não é com ações demagógicas, dizendo não temos recurso, vamos investir esse recurso na saúde e outras áreas que também são prioritárias. O Carnaval não surge só em janeiro, né, professor? Para não dizer que não tem dinheiro em fevereiro. Que se faça uma política moderna e eficiente de gestão. Ou seja, tem 365 dias para buscar patrocínios, para fazer uma
parceria com a iniciativa privada, para buscar financiamentos, para buscar outros tipos de investimento. Então, Santa Maria carece de planejamento cultural. Aí complementa-se também com a questão que tu me levantou no outro bloco, ou seja, a importância do profissional de administração, de economia nessas áreas. Ou seja, esses profissionais têm um campo rico de atuação, porque esses são profissionais que vão planejar essas atividades. Ou seja, dentro da gestão pública, nós precisamos de gestores capazes, gestores modernos, que façam a diferença e que façam acontecer. Aí sim nós teremos possibilidade de termos mais ações culturais, mais ações que efetivamente valorizem todas as matizes culturais, todas as formas de expressões culturais. Sim, justamente que a gente falou, várias cidades conseguem ter, Santa Maria ainda, por essa falta de planejamento, de não se pensar o ano, né? Exatamente. Por planejado, que o carnaval não surge em janeiro para fevereiro, né? E justamente parece que se está passando por isso, se pensa apenas em janeiro, para se dizer que fevereiro não tem dinheiro, né, professor? Outra questão que a gente gostaria de levantar, que tem observado, até outros entrevistados vieram aqui anteriormente, e já tem de forma cumulativa nos informado, que com exceção da cultura gauchesca, outras formas de expressão cultural, da cultura italiana, a cultura alemã, africana, indígena, dentre outras culturas, a mesma espanhola, não têm sido preservadas pelas novas gerações, né? Como seria possível ampliar a participação desses jovens na preservação das culturas, das diversidades culturais que formam a nossa região, professor? É possível hoje incentivar o jovem a preservar a sua cultura nata? Com certeza, tem que ser feito por parte do poder público municipal, poder público pelo poder estadual, pelo governo federal e também através dos movimentos sociais, os movimentos de participação sociais, ações que efetivamente valorizem as várias matizes culturais, as matizes africanas, as matizes de cunho asiática, ou seja, o Brasil é uma nação com característica, é um país cosmopolita, ou seja, que convive muito bem com todas as formas, com todas as demonstrações culturais e étnicas. E efetivamente, muitas vezes nós não sabemos explorar no bom sentido, ou seja, valorizar todas essas formas, essas matizes culturais. Porque aos poucos nós estamos perdendo um pouco das várias tradições culturais e isso não é benéfico. Um povo que vai perdendo a sua cultura, vai perdendo a sua raiz, vai perdendo um pouco da sua essência, da sua físis. Então nós temos que buscar ações que visem, e os movimentos sociais, os movimentos de base, têm uma importante contribuição a dar nesse contexto, buscando valorizar os aspectos de sua cultura. Isso, a gente tem percebido até outros que vieram aqui, colegas que vieram comentar, justamente, até comunicadores da área falam que às vezes o próprio meio de comunicação não dá o espaço suficiente, né, para se propagar a cultura africana, programas, por exemplo, voltados para a cultura africana, italiana, alemã, isso hoje tem verificado raro, e os jovens nem mesmo através das redes sociais têm se percebido. Você acha que as redes sociais é um caminho também para se levar a cultura, ou você acha que as redes sociais têm um outro papel, apenas de entretenimento? As redes sociais têm um papel fundamental, ou seja, porque as redes sociais hoje, a grande maioria dos jovens estão ali, e era uma oportunidade de explorar questões relacionadas à cultura indígena, à cultura africana, cultura dos países asiáticos, mostrar as várias matizes, os vários fenômenos culturais, antropológicos, através de uma linguagem moderna, uma linguagem fácil, que efetivamente cheguem nos jovens. E as redes sociais, que infelizmente hoje muitas vezes são utilizadas para propagar fake news, propagar o clima de ódio que nós estamos vivendo em vários setores políticos do país, elas poderiam ser usadas para as manifestações culturais, para a divulgação de matizes culturais, efetivamente para explorar essa multidisciplinariedade, essa multivariedade de culturas que tem no território brasileiro. Uhum. Professor, eu estou indo para outra questão agora um pouco mais específica, mas também que o senhor certamente vive na pele isso, porque por ser docente,
da universidade, vários outros professores também que atuam na graduação, pós-graduação, sentem isso, que é justamente a questão das publicações, né? Às vezes professores universitários têm como obrigação ter publicações, o próprio Ministério da Educação exige isso para que justamente tenha produtividade no programa onde está inserido. Então, na sua opinião, as exigências de publicação aos docentes de cursos de pós-graduação, principalmente, pode contribuir mesmo, para além tem contribuído para a publicação em livros ou está se perdendo para mais em relação a artigos em revistas ou periódicos, professor? O professor observa até na própria editora da FSM, é possível enxergar isso por parte dos docentes, investir nos livros? Infelizmente não, ou seja, é como tu falou, devido às exigências de órgãos como CNPq, CAPES, nós estamos entrando numa cultura do produtivismo a qualquer custo, ou seja, produzir artigos que muitas vezes não tenha substância, mas que não tenha substância teórica, não contribuam para o desenvolvimento local, para o desenvolvimento regional, mas efetivamente para o pesquisador cumpre um dos requisitos das agências governamentais. Ou seja, muitos desses materiais não são de boa qualidade. E a questão dos livros? Os livros, por serem menos valorizados nas agências de fomento, principalmente os livros técnicos, científicos, tecnológicos, eles não são tão demandados como a publicação de artigos. Eles valem menos ponto para a progressão dos docentes, para a qualificação através de bolsas de produtividade, bolsas de pesquisa. Ou seja, esse é um desafio, esse é um ponto que tem que ser pensado novamente dentro de uma estratégia de uma educação moderna, uma educação que efetivamente contribua para a construção do conhecimento. É a questão do incentivo à leitura, né, professor? Exatamente. Muitas vezes, porque a gente justamente tem pensado, tem visto, se fala que tem que incentivar a leitura, né? Às vezes no ambiente acadêmico o aluno às vezes pretere o livro, o e-book para a rede social. E às vezes essa produção, que o senhor mesmo falou que há um produtivismo, se focado às vezes para o livro, poderia incentivar. Só acredita que talvez pode-se haver um movimento que se incentive realmente a leitura de livros, a investimento em publicações em livros, isso chegar também nos acadêmicos, também nas escolas? Pode. Isso foi um dos pilares que nós balizamos os nossos 4 anos à frente da editora da UFSM. Sempre que pensava como é que era a relação da editora com a comunidade, a editora tinha apenas uma função, publicar livros. Quando nós chegamos, nós achávamos que essa concepção estava um pouco equivocada. A editora tem que publicar livros, mas tem que estar perto da sua comunidade, tem que contribuir para a divulgação do conhecimento, ações que efetivamente façam que as pessoas vão tomando gosto pelo livro. Então, aos poucos, a editora, num nível micro, num nível meso-regional, ela começou a fazer estratégias, ações, fomentando a leitura, fomentando a comunidade saber que tem uma editora universitária que produz livros de qualidade, livros eficientes, livros modernos, mas efetivamente para a comunidade saber que essa editora faz isso, a editora tem que buscar chegar ao seu público-alvo. É isso que nós buscamos, estamos fazendo cada vez mais, fazendo feiras, fazendo eventos, fazendo ações que fidelizem a marca da editora da UFSM. E outra questão também, muito polêmica, às vezes quando a gente é tocado, no nosso programa a gente fala, e quando se fala em cultura, se fala que a cultura é a filha pobre, né, do governo, geralmente, a gente tem visto que até também as empresas também pensam assim, muitas vezes. Você vê empresas investindo em desenvolvimento social, educação, empresas voltando à preservação ambiental, e na difusão da cultura, ou na promoção e difusão da cultura, se vê muito pouco. A cultura, só acha que precisa se mostrar viável economicamente? Ela é viável economicamente, professor? Com certeza, a cultura é viável, sim, economicamente. A cultura é estratégica. Nós temos vários exemplos de várias cidades, várias regiões que têm eventos de qualidade, eventos que vão ao encontro das demandas dos consumidores, que vão ao encontro da demanda da sociedade. E esses eventos são rentáveis do ponto de vista econômico-financeiro. E é isso que está faltando
aqui em Santa Maria e em outras regiões, ou seja, mostrar que esses eventos, além de ser eventos estratégicos para o desenvolvimento, podem ser sim rentáveis, podem ser eventos que efetivamente contribuam para uma nova conotação econômica, política e social. Cultura é estratégica, sim, e é viável economicamente. Basta justamente se ter a política, o planejamento. O planejamento, né, uma política cultural com ações, com elementos modernos, com planejamento, com organização, com controle e com uma direção certa. Professor, a gente lhe agradece por participar do nosso programa aqui, sempre trazer, ilustrar sempre muito bem explicações sobre cultura, formas de viabilizar a cultura economicamente, né? Mostrar o trabalho da editora da UFSM também nesse sentido, na difusão da cultura. A gente lhe agradece aqui por mais uma vez participar do nosso programa. E você que está nos assistindo, obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Programa APASB na TV. Apoio Cultural. Walter Beltrame Materiais de Construção.